Bem-vindos! Estamos agora num dia diferente aqui, AgriShow Ribeirão Preto, capital agrícola do Brasil. Ficcionários, patrocinado aqui pela RWB, em parceria com a TritoCap e a AgroEbio, que recebendo muita honra esses expoentes aqui regionais, nacionais e daqui a pouco internacionais da nossa agroindústria e também ecoturismo, né, Luana? Ecoturismo. Do Brasil. Vou começar aqui, primeiras damas, né? Luana, convidada, vindo de Minas, de Passos, aqui para agraciar com a presença, a parte principalmente vinculada às incorporações imobiliárias na região de Minas, como também de operações do Brasil, que a gente estava conversando no Ceará e outras regiões, e utilizar essa sua força de comunicação em Minas para a gente apresentar algumas tecnologias revolucionárias que a gente vai conversar aqui hoje sobre escala industrial de agricultura, que é a especialidade aqui do nosso engenheiro agrônomo Thiago, AgroEbio, né, Thiago? Fala, pessoal, obrigado pelo convite. Thiago Moura, engenheiro agrônomo, a gente estamos aí, né? Eu costumo brincar assim, a gente corre atrás do leite das crianças, né, Fabão? Sempre. Então tudo que tem negócio, tudo que é para agregar... Da água de coco também. Da água de coco também. Tudo que é para fazer negócio, para agregar o agro ao mundo, estamos envolvidos aí. Obrigado, viu? Show, irmão. Luana, obrigado novamente. Obrigada. Faz uma introdução, Luana, da sua experiência e do seu posicionamento hoje como essa comunicadora, influência de fato já é. A gente vai migrando também. Luana Martins aqui, eu sou empresária do ramo da incorporação e de vendas no geral, e a gente vai fazendo um pouquinho de cada, né? Comecei no direito, depois fui migrando para marketing, vendas e interesses em muitas coisas. Mas hoje estou na região de Passos e é uma região extremamente promissora que eu enxerguei ouro lá e uma região para levar desenvolvimento. Então, essa sinergia que a gente estava falando, tanto da Agritech quanto da Construtech, acredito não é mais o futuro, é o presente hoje. É necessário você trazer tecnologia, trazer dados para começar a expandir. E não só isso, mas trazer informação, que eu acredito que é a parte que é mais necessária, porque toda vez que eu chego numa região, que eu gosto muito de desenvolver regiões, e hoje em Passos, São José da Barra, região ali, Alpinópolis, Capitólio, é exatamente isso que eu enxergo, um polo regional que, assim, Deus caprichou na beleza, né? Então já lá a natureza dá o seu show. E já tem excelentes profissionais, claro, mas tem muito a ser explorado, desenvolvido, tanto com tecnologia, dados e informação. Tenho certeza que a gente tem muita sinergia aqui e vão sair bons frutos. Sem dúvida. Ricardo Magalhães, obrigado por estar aqui com a gente. Opa. Ricardo é um expoente aí em novas tecnologias, ele estava compartilhando, já operou com LTE privada, com operações agora de biocharcoal, né, o biocarvão. Explica pra gente aí, Ricardo, como é essa tecnologia. São muitos anos de vida, né? São 63 anos de jornada, então, contudo, a gente tem uma historinha para contar e para conectar, né? Mas agora, mais recentemente, a gente está num processo de aproveitamento de resíduos, biomassa, resíduos florestais, resíduos agrícolas que não têm aplicação, ou são mal aplicados ou subaplicados, e hoje a gente, dentro do instituto que a gente desenvolveu, o Instituto PDK de Circularidade, a gente busca recuperar essas biomassas com o intuito de gerar e circular, não só biomassa, mas tudo que é retornável para a economia, a gente tenta reciclar. Mas aqui, já quem está na AgriShow, vamos falar de biomassa, né? Entendeu? E aí a gente produz um chá, que a gente chama de biochá, que é um carvão, biocarvão, que tem muitas qualidades agronômicas, retém a umidade do solo, retém os micronutrientes. Então é um negócio maravilhoso que vai revolucionar o mundo. Que é uma tecnologia milenar, né, Ricardo? Que a gente estava conversando. A terra preta, né? A terra preta de índio, né? Que foi Yanomamis, dos Incas, dos Maias. Exato. Isso foi descoberto lá atrás e agora que está se percebendo a possibilidade de fazer isso de uma forma estruturada. É uma indústria, tem um investimento relativamente alto, mas o produto tem muito a desenvolver, especialmente na questão de recuperação, de remoção de carbono da atmosfera, porque o biochar depois ele fica 400, 500 anos no solo, ele não se decompõe.
Então é um benefício para a agricultura imenso. Daqui a pouco todo mundo vai ouvir falar. Sim. Hoje é novidade, eu até trouxe um piloto, umas amostras para trazer aqui para a feira, e todo mundo pergunta, e aí eu pergunto, você sabe o que é? Não sei. Fala, então tá bom, daqui a pouco você vai saber. Esse aqui é de eucalipto. Isso aí no caso é feito de eucalipto. Né? Bom. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Imagina, e tem total conexão com as nossas operações. A gente, junto agora com a Agrobio, a gente tem um foco, direcionamento de rentabilizar em escala industrial tanto a agricultura e a pecuária. E nesse contexto, hoje no Brasil, a gente tem a obrigatoriedade de preservação de áreas de reserva de floresta legal privada. Então todas as fazendas no Brasil preservam essa obrigação. E a gente não somente viabiliza o investimento para o gado extensivo, por exemplo, ser confinado e liberar área para a agricultura, ou quem já tem a atividade agrícola utilizar uma criação de pecuária confinada até como adubo natural para a própria operação agrícola, exponencializar resultado, reduzir custo, porque quando o produtor rural, aqui a gente está na capital agrícola do país, a aquisição de adubo, ela envolve o custo de logística. Quando o produtor agrícola aqui compra o adubo, ele está pagando diesel. Exato, então se ele tiver a operação dentro de casa pecuária, além da rentabilidade, o círculo virtuoso da pecuária, ele tem lá também o substrato orgânico para utilização como adubo e correção natural da composição orgânica da terra. E isso só agrega resultado, só vem a aumentar. E o gado confinado, com a tecnologia hoje da forragem verde hidropônica, que mais para frente a gente vai falar com a ajuda do Thiago aí, sobre a escala nutricional desse componente que é o grão germinado, o animal ele começa a se alimentar não mais da brequiária, do pasto tradicional, mas confinado, ao invés de utilizar a ração industrial, o produtor rural que já tem um cultivo do grão, aí pode ser o milho, a soja, a cevada, a aveia, ela germinada em câmeras, estufas hidropônicas com controle de temperatura, ele pode ter o suficiente no espaço de 450 metros quadrados, atender em 450 metros quadrados um galpão, uma estufa, 10 mil cabeças de gado. Caramba! Então é uma tecnologia que demanda um alto investimento. A gente tem a solução desse investimento em formato de parceria, não em formato de empréstimo ou sociedade. A gente entra como de fato um parceiro dividindo o lucro do novo resultado da operação, principalmente sobre a liberação da área, utilizando a agricultura confinada. A gente participa no resultado sobre a nova receita da agricultura. E nesse contexto, voltando aí à questão das áreas de reserva de floresta legal, a gente pode direcionar a geração de receita financeira com, no final, a venda do crédito de carbono. Mas antes do crédito de carbono, certificado hoje pela nossa própria empresa RWB com tecnologia de drone, mapeamento topográfico, o drone DOC de ativação remota, a gente viabiliza o manejo de extrativismo da floresta, com compensação. Ontem a gente teve com o Cícero Duski. O Cícero tem uma das maiores empresas do Brasil de manejo ambiental. A família Duski, inclusive, tem uma operação que chama de Madeiro, né? Mas é de hambúrguer. Mas a origem da família vem do extrativismo vegetal florestal sustentável. E eu conversando com ele, hoje o principal desafio no Brasil é o desafio de logística. Como é que você vai estar presente numa área em Manaus sem a viabilidade de transporte? Então, a gente tem que, como empreendedor, como fundo de investimento, como agente, né, da revolução agropecuária industrial do Brasil, trazer um investimento também da base, da infraestrutura e da logística. E da telecomunicação, que envolve tecnologia. Sem tecnologia a gente não consegue integrar todas essas áreas. Eu queria ver agora, depois de fazer essa rotação aqui em sentido anti-horário com o Thiago, sobre essa perspectiva, Thiago, de desafio, como a gente estava alinhando, de comunicação, né, qual é a melhor estratégia de a gente comunicar com o produtor rural. Excelente, mas voltando no que você estava falando, Fábio, o produtor está comprando exatamente atualmente hoje frete marítimo, né? Sim. Com a guerra no Oriente Médio, o frete mais, até a última vez que eu vi, a Tereza Cristina tinha falado 3 vezes, triplicado o valor, e a gente depende muito, o que é uma pena da paz no Oriente Médio, que a gente sabe, né, não só por meios naturais, a gente sabe, por quem também acompanha a escritura, sabe que essa paz aí, ela
tem várias cadeias para acontecer. Então, a gente, inclusive falando de ações como o biochar, como biológicos, né, que é minha área de expertise técnica, semana retrasada ou há 4 semanas atrás, reuniu nos Estados Unidos os Ministérios da Agricultura dos países americanos, América do Norte, América Central e América do Sul, e uma pauta falada foi o biológico. Para quê? Justamente para aumentar a eficiência dos fertilizantes utilizados. Aumentando a eficiência, a gente depende de menos volume, como tudo, qualquer processo. Então, ações como o biochar, os biológicos em si, bactérias, fungos, nós temos que fomentar cada vez mais, né, em todos os âmbitos de público, sociedade, que não, teoricamente, não entende nada de agro, né, mas todo mundo está sendo agro, em âmbitos legislativos, né, de fomentar leis que a gente fomente o mercado de bioinsumos dentro do Brasil, e nós temos mais de 95% de dependência de fertilizantes vindos de fora. Então nós precisamos e estamos aqui para fazer auxiliar essa pauta, né? E aí entra a comunicação também, que nem você falou. Cara, o produtor, tanto o produtor geral, agricultura, como o pecuarista, a gente tem um gap de comunicação muito grande entre o agro e a sociedade, mas a gente tem um gap muito grande que muita gente discorda, e eu falo com ênfase por conta disso e com segurança, e tem vários gaps grandes dentro do agro para agro. Então hoje a gente tem um mundo pecuarista e um mundo agricultor. Muitos não se conhecem, estão na mesma região às vezes e não se conhecem. A gente tem mundos industriais e mundos agrícolas. Então a gente pega o exemplo da usina. Usina, quem trabalha na parte agrícola, assim como eu conheço uma galera da agrícola. Mas da indústria, eu mesmo conheço muito pouca gente da indústria me conhece. Isso é um comportamento comum no nosso mercado. Então a gente tem vários mundos dentro do agro e eu acho que a globalização que a gente tem, não só no agro, mas em todos os setores, isso tem que acontecer também internamente. É até engraçado falar isso, mas tem que acontecer, porque o exemplo que a gente estava no AgriBio Conecta ontem, o evento do AgriBio, eu fiz convites intencionais de pessoas de diferentes setores, mas que todos se complementavam, mas nenhuma enxergava que tinham pontos complementares. Quando estão numa sala, sai negócio, sai parceria e sai até princípio de sociedade. Então, imagine se a gente consegue fazer isso através da comunicação também, no agro como um todo. O quanto que não avança o setor e avançando o setor, o quanto não avança o Brasil, né? Porque nós, como foi falado ontem também, o Brasil às vezes tem vergonha de ser brasileiro, mas, cara, a gente trabalha muito mais que europeu, a gente tem muito mais criatividade que muitos outros países do mundo e a gente não usa isso, né? E a comunicação eu vejo que é um pilar que hoje distancia mais do que aproxima, porque a gente só quer falar com os nossos. O agro quer falar com o agro, a indústria quer falar com a indústria, e tem pequenas ações contrárias a isso, mas são pequenas ainda do tamanho do nosso mercado, do nosso país. Então acho que a melhor maneira da gente comunicar é primeiro a gente ter a ciência que existe esse gap, não negar isso, e a gente procurar ações regionais e nacionais. Não adianta só nacionais, porque nacionais nós temos no mínimo 4 Brasis dentro do nosso país. Então a gente precisa ter ações regionais e nacionais para a gente começar a alavancar e de fato levantar essa bandeira da comunicação dentro do agro e fora do agro também. E a gente tem um exemplo bom para seguir, né? Tem a maior referência, eu acho, de liderança na história do mundo. Selecionou 12 competências diferentes. Né? Diferentes. Não foram 12 iguais, foram... Improváveis. 12 improváveis. Então, quando a gente faz a gestão, né, de empresa, de comunidades, a valência sobre diferentes competências integradas, ela gera valores imensuráveis. Eu acho que a gente tem que direcionar esse formato na composição. A gente está falando muito sobre comunidade, né? Quando a gente direciona a estruturação de uma nova empresa, a gente estrutura hoje pelo menos 7 áreas com competências distintas, todavia integradas. A gente tem que ter um especialista em administração hoje que comunica todos os projetos, pelo menos no padrão internacional IFRS de governança, que é o relatório financeiro para o gringo entender. A gente está com o nosso sócio Lério ali, só apresentar para ele um relatório financeiro sem a conformidade, sem a adequação dos indexadores de resultado, para ele entender, ele não tem como identificar se aquele negócio é bom ou ruim. Tem que estar na linguagem dele. Então, a gente tem que trazer esse padrão de governança internacional para o produtor de médio porte. Essa é a ação, por exemplo, essa ação
É como eu falei, uma ação regional. Sim. Se você apresentar isso para mim, provavelmente eu não vou entender. Os caras são mais corporativos e tudo mais. Mas se você apresentar isso para um cara, por exemplo, da ponta lá, ele não vai entender. Então a gente tem que ter ações diferentes e pegando uma ação que ancore todas, né? Então isso no agro, isso dentro da empresa, né? Você deu um exemplo excelente, né? E como você começou a fala, os 12 improváveis, a gente já tem aí 33% mais ou menos, o último dado que eu vi, de pessoas que conhecem esse grande líder, né? Que é Jesus, no mundo. Então 12 improváveis começaram isso e onde que chegou? É pouco ainda, vai avançar muito mais. Mas é muito, né, para 12 improváveis, né? Muito para qualquer... E sem tráfego pago, né? Sem tráfego pago, sem internet, né? Sem internet, eu falo, gente, como pode Paulo, né, ter levado o evangelho para grande parte do mundo a cavalo, levando uma mensagem. E eu olho ele como comunicador e é muito claro que ele comunicava de formas diferentes dependendo do lugar que ele estava. Então, ia ali para onde tinha muita mitologia grega, falava de quem era Deus, né? O Deus invisível. Então ele mudava a forma de comunicação para cada público. E eu acho isso um problema, porque você vai para o corporativo, eu já fui do corporativo, tem a linguagem corporativeza. Aí você vem para cá para o agro, tem um pouco diferente. Então essa intersecção, essa ligação, ter pessoas que conseguem comunicar com vários tipos de público, isso eu tenho certeza que vai fazer o nosso mercado e o Brasil crescer em si. Eu achei muito legal o que você fez no seu evento, pegar pessoas de áreas diferentes e colocar no lugar, porque no final das contas todos nós somos interdependentes. Não tem para onde fugir, um mercado depende do outro e se a gente não se ajudar não tem como avançar. Com certeza. E nessa linha, o desafio da comunicação é sempre você se adequar ao seu público, né? A responsabilidade do entendimento do outro é a responsabilidade do comunicador. Então você que tem a capacidade de se adaptar ao outro, né? E por outro lado, a gente quer estar sempre com os iguais, né? Porque com os iguais a gente não tem desafio, não tem ameaça. Então, a zona de conforto. Você está na zona de conforto, então ninguém quer se arriscar com nada. Então esse é o grande desafio da comunicação. Como se adequar, e o agro é um outro mundo, é um mundo fechado. Eu não sou do mundo do agro. E eu vejo que o dialeto é um dialeto do agro, né? Também é um dialeto. E assim, a gente tem um exemplo, né, puxando. A gente tem, no início lá eram 12 tribos, né? E cada uma tinha funções específicas. Então a gente tem que entender, eu acho que é importante ter as pessoas, né? E quando eu falo pessoas, entendo também como empresas, como fundos, como pessoas em si mesmo, que serão pontes. Porque todo mundo vai querer estar entre os iguais, zona de conforto, isso é natural do nosso cérebro, que é poupar energia. Por isso que temos que ter pessoas que são pontes, né? Então a gente até ontem estava falando sobre a comunidade, a gente criou uma comunidade para justamente fazer isso. Mas isso é uma ação isolada. Então, por exemplo, o Fábio traz muito, a RWB, né, a FIC, trazer a questão do fundo, por exemplo, de ser ponte para vários negócios, para várias pessoas, porque os negócios são pessoas. Então acho que a gente ser ponte sintetiza bem uma coisa que vem lá de trás, né? 12 tribos, cada um dos levíticos tinha a parte espiritual, cada um tinha a sua função e funcionou muito bem, né? Criamos um reino, a gente vê o povo de Israel hoje é um povo muito próspero, né? Os judeus são pessoas prósperas. Então a gente tem exemplos desde lá de trás que vem, eu acho que a gente, às vezes por conta da distorção também, que a tecnologia traz, que é natural também, a gente precisa mais do que nunca hoje, com a IA aí, ter pessoas que têm essa noção, querem ser ponte pra gente também trazer um pouco pro trilho, né, as coisas e aí avançar como comunidade humana mesmo, né, tanto carnal, espiritual e tudo mais. Que são as novas ferramentas, né, a gente tem tido muito esse direcionamento estratégico sobre utilizar as ferramentas para ampliar e viabilizar novas fronteiras. Se a gente está atuando como produtor rural exclusivamente numa região sem ter acesso direto ao mercado externo, dependendo sempre de um intermediário, por que não inverter esse movimento? Porque eu não estabeleço já a minha empresa fora do Brasil, trago a coligada do exterior nacionalizada, tenho acesso direto aos fundos multimercado, tenho que falar a mesma língua. A gente tem que revolucionar as restrições aí da Torre de Babel. Então vamos investir em educação, montar a equipe multidisciplinar. Não vamos se manter na zona de conforto. Entender qual é a vantagem competitiva
que faz o agro do Brasil de fato ser o principal motor da alimentação do mundo. Se a gente tem aqui um alto grau de produtividade, por que a gente não faz um movimento inverso de operar fora do Brasil de fato, com a equipe externa? Hoje, com inteligência artificial, você consegue fazer, a gente falou em tráfego pago, né? Você consegue fazer um tráfego pago de uma venda direta de uma carne certificada para o mercado internacional, de uma embalagem certificada no FDA, na Anvisa americana, trabalhando lá como um novo entrante com a rede de restaurante de um grupo brasileiro. Total. Então, por que a gente não sai um pouco do produto comum, da commodity? É isso que eu queria ouvir também de você, Thiago. Fazendo esse investimento em certificação, em processo, trazer profissionais que agora, com a inteligência artificial, a gente não precisa de fato mandar o filho para os Estados Unidos. No meu caso, fui para a Inglaterra estudar com 18 anos, entendi um sistema de mercado financeiro internacional que às vezes parece distante, mas a gente está aqui. A gente já tem o sistema internalizado. Agora ele fica restrito a empresas com faturamento acima de 600 milhões. Mas se a gente tem contato com 10 produtores que faturam 60 milhões, 60 milhões para o agro é médio porte, pequeno porte às vezes, dependendo da commodity que está sendo operada. E a gente faz um condomínio rural organizado numa comunidade, a gente tem volume suficiente para estruturar uma operação no formato de, aqui no Brasil, sociedade de propósito específico, ou sociedade ou joint venture, né, como o americano classifica, a gente direcionar essa oferta desse produto com o valor agregado e a certificação no mercado externo. A gente estava falando do charcoal, né, do biocarvão. Se a gente conseguir qualificar ele como um produto certificado numa escala de oferta para um público-alvo nichado, específico, por exemplo, de cosméticos, a gente estava falando que o carvão ele é um componente farmacêutico, né? Para purificar o sistema imunológico, você consegue dar um reset. Se você estiver intoxicado, sim. Você chega no hospital. Eu tenho uma mãe infectologista, tá? Foi por osmose. É bom. Foi, enfim. E o meu pai é cirurgião. O meu irmão também. Meu irmão ele opera com robô lá nos Estados Unidos, né? Ele já está lá há quase 5 anos. Na Universidade do Texas, e ele já tá com sotaque texano, eu brinco com ele, os filhos dele também. E eu fiz uma provocação para ele, eu fiz: Davi, cara, daqui a pouco o robô tá operando só, não vai precisar mais de você. Ele disse: Fábio, é verdade, a gente só esse ano eu realizei sobre isso. Ele opera num robô que chama Da Vinci, que antes tem que serrar a caixa torácica para fazer a cirurgia, e hoje só precisa de 2 incisões laterais, você faz uma cirurgia cardíaca liberado no mesmo dia com alta. Nossa. No Brasil você tem 14 robôs, hoje já, em operação. No hospital que ele trabalha, em um hospital, tem 36 robôs. Nossa. Então o hardware, né, a tecnologia que a gente tem a disponibilidade já nos Estados Unidos, ainda é rara no Brasil. Mas por quê? Por conta de barreiras tarifárias. A gente aqui está na feira olhando hardware, né, de comunicação, de LTE privado. Você pode ter uma torre de celular na sua fazenda, você não precisa mais das grandes 4 operadoras da gente, ou dos 4 principais bancos somente. O lobby, vamos com o Elon Musk mesmo. Sim. A Starlink amplificada, né? A gente consegue com equipamento amplificar para 10 quilômetros. Né? O lobby é muito grande. A gente, na verdade, cara, sobre o agro brasileiro, eu estava conversando sábado, eu tive uma reunião com uma moça de um fundo da Nova Zelândia. E a gente tava falando muito sobre o agro brasileiro, ela falou várias coisas, fundo bilionário. Eu falei: mas como que vocês enxergam o agro brasileiro nessa situação? Aí ela falou tal coisa, eu falei assim: eu falei: deixa eu simplificar. Existe uma pressão sobre o agro, né? Ela falou: sim. Então eu entendi o que na verdade muitas pessoas leem. O agro brasileiro, ele é uma mina de ouro. Não só financeira, eu falo, mas é uma geopolítica, né? É um poder. Na ONU se discute essa dicotomia sobre a crescimento da população e a questão da alimentação, quem que vai alimentar, né? O crescimento da China, quem que vai alimentar a China, o mundo em geral, né? Então o agro brasileiro já faz esse papel.
E aí existem, por exemplo, imagina se a gente começa a exportar nossos produtos sem ser commodity para a Europa. A agricultura europeia vai ruir. Por isso que os franceses ficam enfurecidos quando estava fazendo um acordo, né, do Brasil junto com a Europa. Por quê? Porque a gente tem mais competitividade global. Então existe um lobby que obviamente não é falado sobre o agro brasileiro. Então nós temos que... E a gente não tem ciência disso. Então a gente acha que o cara que vem pôr uma ONG aqui no Brasil, ele é o salvador da pátria. Ou que seja, deve ter ONG boa também, não estou generalizando. Mas o cara vai fazer uma ação aqui no Brasil, ele é o salvador da pátria. Não, cara, o salvador da nossa pátria somos nós mesmos. E a gente tem que ter essa noção para saber. A gente tem uma moeda muito grande que é o agro, né? O agro não é o salvador da pátria do Brasil não, mas é uma moeda muito forte. E a gente tem que saber usar isso no mundo e a gente não sabe usar isso no mundo. A gente é usado como narrativa, né? E eu acho que entra muito nisso aí. Por que a gente não vende commodity? Teve um político só que eu conheci que falou sobre isso, num evento que eu estava junto com ele, o Ratinho Júnior, que ele está fazendo isso no Paraná. Ele pega, ele não vende, ele tenta não vender a commodity do estado. Ele processa. Ano passado na Agrotalk? É, você tava também, né? Tava. Então, aí depois eu conversei com ele, depois da apresentação dele. Ele não vende a commodity, ele processa. Então, a gente brinca muito assim, né? A gente produz café, vende pra Europa, os caras processam e vende pra nós 5 vezes mais caro que o capo. Não é? Sim. Exatamente. Então, o Brasil, a gente pode ter todo o poder, a gente só precisa usar. E aí, entra esse contexto entra em tudo isso que você está falando, Fábio. Luana, como é que o produtor rural brasileiro pode ser um incorporador e um entusiasta do ecoturismo? Olha, a gente falou bastante sobre isso ontem. Eu achei muito interessante tanto essas novas formas de alimentação, né, que você falou para mim, desse whey aí para o gado. E acho que não tem tanta informação, porque eu te falei, eu liguei pro pessoal da Emater, liguei pro pessoal que é secretário de Agricultura e Comércio, que graças a Deus eu tenho um excelente relacionamento lá, me atenderam e passaram diversas informações que ainda não chegaram. Então, acredito que a comunicação, porque eles têm muito medo hoje, porque tem taxa, tem tributo, tem medo de auditação, tem medo, essa palavra as pessoas ficam assim. Então eu falei, Fábio, eu preciso levar essa comunicação para lá de forma simplificada, de como o produtor pode acessar essa tecnologia de forma confiável, que ele não vai ser prejudicado na operação, sendo mais taxado, tendo mais problemas, só tendo burocracia, mas tendo um lucro. E também como que você vai aportar isso, né? Porque eu falei, tá, beleza, muito legal toda essa tecnologia, porque a gente tem 2 pontos. Muito legal essa tecnologia toda, mas e o crédito? Como é que eu financio isso? E a gente sabe, né? Acesso a fundo, nem todo mundo consegue, nem todo mundo sabe, não tem essas informações, não chegam. A gente tem aí um governo um pouco instável agora pro agro em si, as pessoas com medo. E eu falei, ok, vou chegar com esse tanto de novidade, de tecnologia lá, e aí, como que a gente vai solucionar tudo isso, né? Queria escutar um pouco de você. Claro. A estratégia, o meu avô falava, né? Pensa grande, começa pequeno e cresce rápido. Então esse é o caminho. A gente tem que eleger. Hoje a gente tem 26 casos já de sucesso no Brasil sobre a forragem verde hidropônica, que é essa tecnologia da germinação do grão. E esse grão germinado, esse pasto em estufa, a gente alimentar, né, a pecuária que antes era extensiva e passar a ser confinada. O investimento em confinamento já é uma realidade, o Brasil tem 15% já do gado confinado, agora primordialmente sendo alimentado 99% por ração industrial, exatamente, pagando diesel na logística. Diesel, com operação longe. Isso. Então a estratégia que já existe nos Estados Unidos, né, em grande escala, é a gente operar com a forragem hidropônica, né, com essas estufas, com os grãos germinados, liberar 90% da fazenda, né, que é focada no gado extensivo, e a gente, com essa liberação da área vacante, colocar agricultura, colocar 3 safras, né? Dependendo da região, a gente consegue ter hoje no Brasil a safra principal, que pode ser de soja, a safrinha, pode ser de sorgo, feijão. Depende da região, né? Dependendo da região. Tem sua vocação. E outra safra também, de milho, enfim. E a gente tem uma rentabilidade adicional com o uso desse espaço, né, vacante, a partir da implantação do gado confinado. É a última revolução industrial da economia brasileira, eu vejo assim. A pecuária precisa, e a agricultura já passou pela revolução industrial da alta produtividade, agora é a pecuária, está na vez. E a gente consegue também implantar essa estrutura de confinamento
em produtores agrícolas, como a gente falou no início, com essa tecnologia. Então, o desafio para o acesso a essa tecnologia, no final das contas, é investimento. O produtor rural, ele vai fazer dívida, ele vai financiar, ele vai abrir a operação dele para um novo sócio. A estratégia que a gente desenvolveu é a sociedade em conta de participação, que é a joint venture, que é a parceria. A gente entra dividindo, faz o investimento. Esse investimento, dá um exemplo prático, para 10 mil cabeças, 10 mil hectares. No Brasil essa é a métrica, né? Você tem um boi para cada campo de futebol, um boi para cada hectare. E a gente faz esse investimento para 10 mil cabeças, 10 mil hectares, em torno aí de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais, o produtor que tem 10 mil cabeças, ele está faturando 50 milhões e tem uma margem, às vezes, de 6%. Então é difícil ele ter esse recurso para apostar em uma nova tecnologia, em um novo sistema. A barreira de saída da zona de conforto é gigantesca, né? A gente viu isso lá para o descobrimento do Brasil, né? Você começar com as explorações das caravelas, teve um doido chamado Ricardo Coração do Leão, que como missão cristã, investiu nas explorações. Então, o Brasil ele foi resultado de uma missão cristã. E essa estratégia que a gente desenvolve tem que ter o propósito junto. Tem que ter a atenção e o compromisso em aumentar a viabilidade e a sobrevivência de fato, porque o meu avô falava, quem exporta 30% do que produz, vira igreja. Porque você quase que não paga imposto, crédito tributário decorrente da exportação. Então, o pecuarista confinado, ele pode focar num animal de alto valor agregado. Ele pode focar no Angus, no Wagyu, até o próprio produtor leiteiro, né? Ele tem, a gente estava conversando muito sobre isso ontem, ele tem um passivo operacional que é o macho, que é a vaca para dar leite. Pouca gente sabe disso, que não é muito ligada à pecuária, mas a vaca para dar leite, ela tem que ser emprenhada. E se o resultado da concepção não for uma fêmea, normalmente o macho é sacrificado. Aí ele é considerado um passivo operacional. No Oriente Médio, eu tive ano passado, você também, né, mano? Sim. A gente teve em Israel no momento ali da Guerra dos 6 dias, Deus né? abriu, né? Assim, parou pra gente da entrar. Jordânia, a gente foi para Israel no meio da guerra. Rapaz. E lá eles vivem, o judeu vive no Velho Testamento ainda, né? Então esse passivo operacional macho, eles levam a sacrifício. E com um contexto religioso, inclusive. A gente não. A gente no Brasil tem esse macho com passivo operacional. Aí o ponto é, se esse macho for de alto valor agregado, se ele for um Wagyu de 50%, um Angus de 50%, ele tem a certificação de Angus e Wagyu. E você pode vender ele como um ativo estratégico. Então, agora esse animal vai ter que ser alimentado. Como é que um produtor leiteiro, você opera nesse contexto lá em Minas Gerais, como é que um produtor que tem 100 mil cabeças de vaca e não tem espaço para as novas crias, como é que ele vai alimentar esse animal? Espaço talvez tem, não para o extensivo, Sim. mas para o confinamento sim. Aí ele tem que utilizar a estratégia hoje, que já é acessível, da forragem verde hidropônica. E ele pode rentabilizar o que antes era um passivo operacional, macho, como um ativo estratégico e aumentar o resultado, a receita operacional dentro da produção pecuária. Então são estratégias que a tecnologia, e a gente não está trazendo isso por mera criação, a gente modulou quem está dando certo. Hoje os Estados Unidos ele tem a metade não, 1/3 do rebanho do Brasil, e ele fatura o dobro do que o Brasil. E o foco é na estratégia operacional. Então a gente tem que viver essa revolução da pecuária, da agricultura, da comunicação, da tecnologia dos bioinsumos, do ecoturismo. Fábio, em relação à alimentação, faz um comparativo de quanto alimentaria com alimentação comum, né? Sim. E em relação ao tapete de hidropônico, né? Só um parênteses. Para esclarecer, o hidropônico é para alimentar o gado, é isso? Isso. Mas pode ser a gente também, inclusive, tá? Depois a gente pode experimentar ali a ver. É muito bom, inclusive. Vira um suco de clorofila também. Mas o grão, pra você entender, ele tem um percentual proteico em torno de 6%. Quando ele é germinado, ele vai para 36%. Nossa. E ele é muito palatável, o animal.
eu crio cavalo também. O cavalo, quando come a forragem hidropônica, você vê a felicidade nele. Inclusive, ele fica bravo quando você retira, né, o alimento por um dia, quer substituir por um suplemento. Ele fica muito bravo, ele fica inquieto, porque isso gera um grau de satisfação e de controle até de estresse do animal. Então, se você tratar, hoje a gente tem uma operação ali na Hípica Santo Amaro, bem próximo, onde a gente está conduzindo a operação agora em escala para 1.000 animais. A 10 minutos aí da zona sul de São Paulo, perto do Shopping Morumbi, a gente tem 1.000 cavalos, em uma hípica só. E lá, atender esses animais, fazer essa transição. E são animais lá, tem um cavalo lá que é campeão de hipismo, que ele custa 16 milhões de dólares. Um cavalo. Então o dono não está preocupado se o cavalo está comendo uma ração que é mais barata do que a outra. Não, ele quer desempenho, ele quer performance. Eficiência, né? Isso. E é um superalimento para o animal. E esse superalimento, ele é também acessível ao gado Nelore, ao Girolando e outras classificações, né, de bovinos, a depender da região do Brasil, com um resultado de ganho de peso. Ele confinado aumenta 30%, né, o peso do rebanho. Recebe como broto ou você deixa crescer ele? Depois a gente vai ver ali, eu boto aqui na edição também, que o pessoal faz a mágica da IA. O grão ele pode ser de milho, soja, aveia ou cevada. Essas culturas elas já estão com protocolos consolidados. E ele germina em 7 dias, Tá. pronto para consumo. Tá, ok. Então imagina assim, você tem 1 metro quadrado de pasto, o pasto demora 30 dias para maturar, né, a braquiária. Mas se você estiver trabalhando com o grão germinado, são 7 dias. Só que são 7 dias em pallets que você pode levar até 10 andares. Sim. Então a escala operacional e o ciclo de produção, ele é exponencial. Você não precisa mais esperar 30 dias do pasto tradicional. Curto num espaço pequeno. Isso. Traz quanto de economia, assim, vamos pegar uma área de 1.000 hectares como exemplo, ou de 100, que você achar melhor, quanto de economia mais ou menos traz, comparado ao método convencional? Acho que a melhor métrica é o custo-oportunidade. É quanto o pecuarista extensivo está deixando de ganhar. Se ele está faturando 50 milhões de extensivo, ele está deixando de ganhar mais de 250 milhões em 10 mil hectares com a agricultura. Em agricultura com pivô, inclusive. Isso. Porque aí ele faz o ano inteiro, não tem déficit hídrico, né? Em regiões com pecuária a gente vê que geralmente tem a questão da climática muito difícil para a agricultura, né? Em relação à pecuária. Então, com pivô, por isso que eu perguntei da economia. Sim. Porque ali o cara pega uma parte da fazenda mínima, uma porcentagem, vai pagar toda a operação dele para fazer a agricultura de fato, né? Não só depender da pecuária. Então ele diversifica igual investimento, igual bolsa, né? Você diversifica dentro da mesma área, diversifica os seus investimentos, né? Sim. Inclusive, quem está diversificado hoje, quem está com pecuária, está muito mais feliz do que quem está com soja, com cana, por exemplo, né? Sim. Interessante. E essa é a barreira de entrada, do investimento. Hoje, se o Brasil tivesse uma linha de crédito para o pecuarista realizar confinamento com forragem hidropônica, a juros de BNDES, 15%, 3 anos de carência, 10 anos para pagar, seria o ideal. Mas essa linha de crédito, infelizmente, não está disponível aos nobres mortais, aos pobres mortais. Né? E o investimento principal é galpão, a estrutura, bandeja... Além do confinamento, das obras civis de confinamento, perfeito. Tá, o próprio confinamento, né? A gente tem um investimento nos equipamentos para a realização da agricultura, que está dentro dessa operação. E para manusear a estrutura, vocês dão treinamento? Todo treinamento, todo suporte. A operação é nossa, de fato. A gestão é nossa, a gestão do OPEX é nossa. E sobre o dinheiro novo, sobre a nova receita, o produtor rural entra como um sócio estratégico nosso, fazendo a cessão durante 30 anos do espaço para o desenvolvimento do projeto. Ou seja, só tem benefício, né? A pessoa está com uma área, está faturando 50 milhões, ela vai ceder essa área por 30 anos, vocês vão fazer a gestão, vão fazer todo o investimento, não vai mexer no lucro antigo, vai mexer apenas no lucro novo que gerar a operação. Perfeito. Olha que solução perfeita, não? Estratégico. Desafios existem, claro, como toda operação. A gente tem as intempéries, o Risco Brasil, né, para operar. E é tudo muito grande, né? No agro a escala é tudo grande, né? Então quando você vai escalar qualquer coisa, né, que a gente brinca no nosso meio de biológicos,
produzir fungo até que é fácil, mas quando você escala aí fica difícil. Mas o segredo de sucesso que eu aprendi dentro de casa, ele se aplica, né? A gente começou pequeno já. Isso. A gente já tem 26 cases. Legal. 26 estudos de caso para os produtores visitarem. Agora, pensando grande, a gente já está há muito tempo. Falta crescer rápido agora e escalar a operação. Tem que pensar Só grande e agir todo. local, né? Isso. Né? Aí uma pergunta, será que o biochar tem algum efeito lá na sua cultura hidropônica? Olha, uma pergunta que não precisa responder. Nem eu. O meu engenheiro agrônomo, inclusive, está conosco aqui. Daqui a pouco a gente chama ele para conversa. Não é para responder agora, só para refletir. Eu tenho que consultar o Conselho Jedi dos anciãos. Porque hidroponia já é complexo, né? Quando você coloca alguma coisa voltada a carbono, biológico, aí fica completo. Porque hidroponia, para quem não é do agro, cara, é uma água, é a raiz nascendo dentro de uma água, você olha. Isso. Então a complexidade é alta de você introduzir alguma coisa ali, né? Mas provavelmente deve ter alguma não sei. auxílio. É só uma reflexão. Assim, porque tem muita gente que utiliza biológico na hidroponia. Você tem uma redução até de 90% da utilização da água, né, da irrigação tradicional. Essa água ela tem um ciclo de purificação. Talvez aí o biocharcoal, ele pode ser utilizado de fato. Bom, estamos à disposição aí para desenvolver algum P&D, precisar de amostra para a gente testar. Essas coisas a gente tem que pagar para ver, né? Os nossos avós usavam carvão, né, para filtrar. A gente usa na natureza. Não tem filtro, né? De carvão. Sim. Quando a gente vai acampar, ainda tem uns filtros que a gente faz manual, né? A filtragem em hidroponia, ela é uma peça muito importante. Porque, cara, é água que você vai passar ali toda hora, né? Sim. Usa menos água, pessoal, porque você reutiliza a água, né? Isso. Então, é interessante isso. Você ia perguntar alguma coisa, Luana? Eu ia te perguntar qual a previsão de crescimento de uma área dessa, por exemplo, de lucratividade, aplicando essa alimentação com a hidroponia com tapete. Quando a gente faz a modulação da operação para o fundo de investimento realizar o aporte, a gente modula o retorno do investimento em 3 anos. Só que nos casos que a gente já tem a operação, o retorno ele se antecipou e está vindo em 18 meses. O retorno do investimento. E o aumento de produtividade em favor do pecuarista é de 30% no período de 12 meses. Porque o confinamento ele causa um ganho de peso, reduz o estresse. Tem muito preconceito ainda no Brasil sobre o confinamento, acha que o animal sofre. Não, ao contrário. O animal, questão instintiva, quando ele está em ambientes abertos ou faz rotação de pasto, o estresse é maior, né? Ele sofre estresse, de fato. O animal não quer ficar correndo no pasto, não, ele quer estar ali comendo, está de boa. Então, a estratégia do confinamento, né, da produção intensiva, ela de fato reduz o estresse, aumenta a produtividade, melhora a qualidade da carne e a gente mantém o grass-fed, a gente mantém o animal comendo capim, comendo o vegetal, né? Comendo a planta, que é o alimento preferido dele. E qual é a área mínima para justificar um projeto desse? A gente tem operações hoje de 30, 100 hectares. Agora, o nosso foco principal agora para escalar são áreas a partir de 1.000 hectares. Tá. Então, são projetos que faz toda a diferença para a gente olhar de forma estratégica, né? A gente está analisando hoje 6 projetos no Brasil com essa característica. 1.000, 5.000, 10.000 hectares. Depois a gente deixa o link, a gente tem um diagnóstico já em nosso website, né, da RWB, e nesse diagnóstico o produtor rural coloca as condições, a localização da área dele, o número de animais, o tamanho da área, inclusive se é possível instalar um projeto de ecoturismo. Exatamente, porque lá na região a gente havia falado, né, uma das maiores bacias leiteiras, a gente tem um produtor lá que tem vaca de 50 mil litros dia e está entre os 10 maiores do Brasil, mas não só isso, a gente está do lado da canastra, tem Lago de Furnas e tem uma região ali, tem locais que são parque de expansão, então você não pode fazer muita coisa, não pode fazer exploração, mas eu até queria perguntar sobre isso, sobre as Construtec, sobre a sua outra empresa, né? Porque a gente consegue uma aprovação mais fácil, consegue aproveitar a área, porque eu tenho área lá, que é plantação de café premium, assim, são cafés incríveis, premiados, só que eles não conseguem aproveitar a área Queijos também. E não tem uma aprovação ambiental para fazer nada lá. Sim. Então eu queria entender um pouco mais dessa operação. É outra aposta, né? A gente tem a RWB, tem a Live. A Live, o Larry foi um
um dos fundadores também, ela vem de um termo em inglês que é Lifetime Integrated Value, que é valor integrado à vida. Legal. E eu fiz a tradução, com licença poética, né, de lá integrado à vida, vai ficar Live. E a Live, ela tem um sistema construtivo exatamente pensando na certificação ambiental pelo Green Building Institute, que é o maior instituto hoje do mundo de referência em construção ecológica. A gente utiliza hoje na operação, depois a gente vai botar nas imagens aí, o nosso bangalô padrão. A gente só constrói um tipo de bangalô. Ele tem o Heavy Steel Frame, que é uma viga de aço dobrado com esquadrias de alumínio e madeira tropical ecológica de manejo ambiental. E esse projeto a gente fabrica hoje um por semana e ele é instalado em 72 horas. A gente vende o bangalô, R$12.000 o metro quadrado, instala em qualquer lugar do Brasil, em 72 horas. E esse mesmo projeto a gente tem como missão principal implantar clubes de experiência de 15 a 30 bangalôs no Brasil. E o clube de experiência, a gente faz uma parceria também como joint venture, né, como sociedade em conta de participação de 30 anos, com o terrenista, o dono da área. O dono da área, ele cede a área e a gente desenvolve o projeto. E ele pode ter uma participação de até 30% sobre o lucro da operação. E quem opera? Perdão? Quem opera? A gente também. A gente tem... E a pergunta mais interessante que eu ouço do terrenista, do dono da área é: tá, mas de onde vem a mão de obra? E a gente já tem a resposta. Exatamente. A gente implanta uma associação de agricultura familiar dentro da região, normalmente com itens de alto valor agregado. A gente faz lá o cultivo ou de café ou de uva. A gente está com operação de café premium, exatamente. De pitaia ou pistache. Além do clube de experiência atrelado a aras ou uma atividade de aventura, de esportes radicais, né? Vamos dizer assim. Sempre vinculando ao clube de experiência. E o clube de experiência, por isso que é clube, a gente vende 10 cotas por bangalô, normalmente para empresas. Isso que eu ia perguntar, minha próxima pergunta, né? Que o terrenista chega em mim já falando, tá, mas e o meu retorno? Quando eu terei, né? E o payback disso? É parecido com a operação do agro. A gente modulou o payback em 3 anos, só que com a venda antecipada das cotas do clube, a gente pode ter o payback antes de começar a construir. Então a gente pode fazer, por exemplo, a gente está em parceria aqui com a Trito Cap, né? A Trito Cap é um parceiro para manejo ambiental, o desenvolvimento dessas áreas, e eles fornecem toda a parte de hardware e equipamentos, e hoje eles estão aqui em Sertãozinho, tem quase, entre funcionários diretos e indiretos, colaboradores, tem quase 1.000 colaboradores. Então ele quer bonificar os colaboradores, por exemplo, com dias em um clube de experiência em Minas Gerais. Na canastra, gente. Na Serra da Canastra, fazer uma cavalgada com manga larga. Massa demais, para as cachoeiras mais incríveis que a gente tem lá, tomando um café especial. Então eles podem comprar essas cotas desse clube. A gente vende cada cota em média de 300 a 600 mil reais, 30 dias por ano, e a cota vitalícia, como direito de sucessão, inclusive. Legal. É a multipropriedade. Bem semelhante. A diferença da multipropriedade para a operação do clube de experiência é que a gente fez a gente copiou e colou o modelo americano de Country Club. Copiou e colou de fato. Então a diferença é que você vira sócio, acionista preferencial do novo empreendimento, que é um SA de capital fechado. Como é SA de capital fechado e você é acionista preferencial, aí vem a linguagem do mercado financeiro, você pode usar essa sua cota como garantia no banco. Porque ela tem lastro em land bank, ele tem lastro na terra. Você pode utilizar a sua cota como direito de sucessão dos seus filhos, das suas filhas. Sim. Você pode usar a sua cota como acionista preferencial para uma operação de alavancagem da sua outra empresa. Então, é um ativo, diferente da propriedade compartilhada, que é um ativo, ou do timeshare, que é um ativo mobiliário, né, lastreado em bolsa, mercado financeiro, que você pode viabilizar outras operações da sua pessoa física ou da sua pessoa jurídica. Bacana demais. E para a empresa que compra a cota, para bonificar o funcionário, isso entra na contabilidade como investimento. E quando ela bonifica o funcionário, eu uso muito argumento de venda. Argumento de venda. Eu uso muito isso quando a gente vai conversar com o empresário. Ele bonifica o funcionário com a cota, não integra como verba trabalhista, né? Esse prêmio de diárias, né? E de experiência. E o filho do colaborador olha pro pai e fala assim: pai, pode chegar mais tarde porque eu quero ir passar o final de semana lá na Serra da Canastra. Exatamente.
E tem um movimento desse, né, Luana? Você que é da área, também de moradia, né? Moradia eu vi um condomínio esses dias, onde o pessoal chega leite, ovo, lá da própria criação dentro do condomínio, tudo natural, e é um pessoal bem voltado assim, a caminhos do mundo, para onde o mundo está indo, né? Você enxerga essa demanda? Sim, também? desde a pandemia o comportamento já do ser humano mudou. Então eu vi esse movimento de slowdown e a nossa internet possibilita isso, as pessoas querendo migrar para o interior já. Para ter uma vida, eu falo que a gente ganha dinheiro para voltar a ter experiências comuns. E lá, na nossa região, na Canastra em si, a gente chega, paga por uma experiência gourmet. Vai a vaquinha, tira o leite, faz o queijo. Cada passo disso vem gente do mundo inteiro para lá, para viver essa experiência que era algo natural, né? Que a gente acabou se perdendo. E isso está muito valorizado. E os condomínios de alto valor agregado, alto luxo, propriedades caras, e as pessoas estão procurando mesmo chão de terra distante, às vezes vendo um local que não tem asfalto. Não, mas eu quero sem asfalto mesmo, não põe asfalto aqui não. Eu não quero. A galera está procurando isso. Eu vejo esse movimento porque a desconexão com a natureza causou inúmeros problemas emocionais. Então a gente tem uma geração que tem um nível de ansiedade alto, um nível de burnout alto, um nível de depressão alto, e a reconexão com a natureza, a gente tem inúmeros benefícios. Você faz uma caminhada numa floresta, 30 minutos, ela tem um benefício que dura para você na sua saúde em 15 dias. Então as pessoas estão procurando qualidade de vida. Sim. E esse movimento está super grande, e por isso que a região lá está hiperinflada. Hoje a gente está falando de tráfego pago, né? Eu vendo para o mundo inteiro. A gente faz tráfego pago na Europa, nos Estados Unidos, a gente faz tráfego pago em Dubai. Eu tenho cliente do mundo inteiro que compra propriedade lá porque quer viver essa experiência, mesmo que o Brasil tenha a oferecer. Eu gosto muito de viajar. Eu viajei assim para bastantes lugares, mas quando eu encontrei essa região em si, eu sou no Nordeste, tá, gente? Eu amo minhas praias também. Mas eu me apaixonei. Eu não sabia, assim, realmente, o Brasil dos Brasis, aqui, o quanto de beleza natural. Lá tem um lugar que chama Caminho do Céu, é fantástico, tem cachoeiras gigantescas, você consegue explorar tudo isso e ter essa experiência real, e as pessoas estão buscando isso. E hoje você consegue trabalhar de qualquer lugar, né? Sim. Esse movimento com a IA, com a tecnologia e trazendo as redes para esses lugares, você consegue mudar o comportamento das pessoas que estão buscando a natureza. E tanto que o Sebrae está fazendo um movimento, que a gente teve um queijo que foi considerado patrimônio mundial, né? Lá na Canastra. E o Sebrae está fazendo um movimento para tornar a Canastra chancelada como território, igual é em Champagne. Já está avançando isso para que os produtores de lá sejam efetivamente... Porque antes tinha queijo em outro lugar e falava, é da Canastra. Não, então vão chancelar isso, e que está tornando essa região muito mais atrativa, e eu enxergo completamente esse movimento agora. É muito engraçado, a gente até brinca, né? É difícil ter alguém no agro que não tem fé, porque está em contato todo dia com a criação, né? E eu acho que esse movimento tem muito disso. Tem uma experiência que eu queria sugerir pro pessoal, passa, sei lá, 2, 3, 4 dias numa trilha, que a percepção de mundo nossa muda. Você começa a ver exatamente, cara, o movimento, você começa a ter mais noção de norte, sul, coisas banais. Norte, sul, leste, oeste, naturalmente. Quanto impacta na nossa percepção saúde de mundo. Física, mental, espiritual. Hoje, acho que o MP gravou um vídeo desse, ele foi esse de Marcos Paulo, né, que é do marketing, gravou um vídeo que ele foi para a natureza e estava falando da taxa na natureza, no agro ou em outros lugares, tem muito menos ateu, porque a natureza, ela manifesta a criação, não tem como você olhar e não ter essa conexão ou essa reconexão, né? O primal, né? É o coeficiente felicidade, da tá felicidade. Vinculado ao primal. Sim. Exatamente. Eu fui pra lá, eu era do centro de São Paulo, preciso fazer algumas coisas em São Paulo ainda, mas essa conexão com a natureza, assim, me fez muito bem. E eu vejo que pessoas de vários lugares chegam lá procurando isso. Não, eu quero estrada de terra, eu quero uma cachoeira perto, eu quero ter essa experiência, eu quero tirar o leite da vaca, eu quero produzir o queijo, quero uma comida sem fertilizante, sem agrotóxico, na verdade, né? E a capacidade do Brasil disso é gigantesca. Né? Gigantesca. É importante falar, por exemplo, quando a gente fala sobre o agro, sobre a alimentação do agro, a gente tem riscos em se alimentar.
Se a gente pegar orgânico, existem linhas de estudos que falam de riscos para a saúde humana de alimentos vindos do orgânico, né? Porque depende do manejo. Exatamente. Né? E os defensivos agrotóxicos, defensivos agrícolas, nós temos origem, né? E uso. Então, por exemplo, hoje existem hortifrutis que a gente come que, se não for bem manejado, você pode usar o defensivo agrícola da maneira boa ou ruim. Né? Sim, e aí desculpa, hoje assim, essa parte, né? Porque você vai poder falar muito melhor. Mas tem que se falar no sentido assim, ó, que hoje o pessoal tem que ter essa fala sua, porque até pra gente incentivar o uso indiscriminado dos defensivos agrícolas, né? E não só, porque tem gente que fala assim, tem que usar orgânico. Gente, eu trabalho com biológicos, atendo vários orgânicos, atendo convencional. Não é fazer orgânico, o defensivo agrícola ele tem que existir e o biológico também. Então, é usar a gente está com uma pessoa da pesquisa, né? É usar com as questões devidas, né? Segurança, pra né? gente, com segurança, pra gente poder se alimentar bem. E esse caminho aí da reconexão é o que a gente vive todo dia, né? Quando a gente vai visitar uma roça, você topa com lobo-guará, você topa com tatu, você fala assim, opa, eu não sou o centro do mundo, né? Exato. Tem outros seres e tudo mais. Até filosofando aqui, a religião em latim é religare, Religare. é reconectar. Religare, Quando você está em contato com a contemplação, você está reconectando com o divino. Então, de novo, o coeficiente de felicidade está garantido. A minha avó falava, na simplicidade dela, que o que a natureza não cura é só Jesus. É isso mesmo. Então tá com problema, vai pra natureza, vai andar a cavalo, vai mexer na terra, bota o pé no chão que resolve. Vai ver que o problema é outro, né? É verdade. Show. Gente, gratidão por estar aqui, foi espetacular aqui essa troca multidisciplinar Muito bom. de Bem valências. diversa, né? E vamos fazer um agrobio lá na Serra da Canastra e depois vamos pra top. Fortaleza. Aqui a gente, Exatamente. lá em Cumbuco. Tá esperando também. Já andou de kitesurf? Não, nunca andei. Lá tem Vou dar cavalo e vontade. kitesurf, é uma combinação boa, viu? Diferente, Olha, cavalo já. Fica o Nós vamos convite Ceará aí, pra só vocês, pra lembrando, vocês hein? conhecerem lá a região. Como chama lá tem um empreendimento lá? Isso, tem um loteamento, se chama Balneário Xangri-Lá, ele é na beira do lago, mas a gente tem um land bank aí de terra na canastra gigantesco, que as pessoas nos procuram para isso, para incorporar ou para alguma solução, porque planta café tem isso, aprovação, o que eu posso construir, como eu posso rentabilizar, o que eu posso fazer. Então eles acabam nos procurando, a gente fez até um jantar de negócios lá, então surgiu assim muita terra boa, muita gente boa, que às vezes tem uma desconfiança, então estão procurando pessoas íntegras para fazerem negócio. E eu acho que aprove a Deus que eu caísse nessa região, e o que eu quero fazer é conectar boas pessoas para poderem efetivamente não só trazer lucro, mas para fazer projetos que sejam sustentáveis, projetos que com propósito, projetos que façam bem não só para o bolso, mas para a sociedade em si. Então fica o convite para vocês irem nos visitar, tá todo mundo esperando. Tem uma cavalgada em junho lá, famosíssima, lá na Serra da Canastra, que eu tinha conversado com você pra gente fazer a cavalgada. Já tá aceito o convite, pelo amor de Deus. Pertinho daqui. É pertinho, do ladinho. Eu já tô falando mineirês aqui agora. Bom demais, obrigado pelo convite, viu? Obrigado, gente. Muito bom participar com vocês, viu? Obrigado mesmo. Show de bola. Ficcionários, RDB, Agroebio, vamos pra cima. Fica com a gente.